Acomode-se. Desligue as notificações por um instante. Quero que você ouça não apenas com os seus ouvidos, mas com aquela parte silenciosa da sua mente que observa o mundo através da luz fria de uma tela. Hoje, não vamos falar de transtornos catalogados no DSM-5. Não vamos falar de síndromes com nomes familiares. Vamos falar de algo mais profundo. Vamos traçar um roteiro. Um roteiro sombrio da mente humana, escrito não por um autor, mas pelo próprio espírito do nosso tempo. Um roteiro para a nova geração, e de forma ainda mais assustadora, para as que ainda estão por vir. O palco da nossa história é este mundo. Um mundo de saturação digital, de verdades fluidas e de uma solidão paradoxalmente conectada. A arquitetura da nossa psique, a própria fundação do nosso eu, está sendo reescrita em tempo real. E as novas plantas, os novos projetos, eles são, no mínimo, inquietantes. A geração da ansiedade crônica. Vamos começar com a geração Z. Aqueles que não se lembram de um mundo sem a internet. A mente deles é um campo de batalha. O diagnóstico superficial aponta para ansiedade, depressão, estresse. Mas isso é apenas o sintoma. A desordem fundamental é mais complexa, mais insidiosa. Eu a chamo de exaustão existencial conectada. Pense nisso. O que é viver sob o panóptico digital? O filósofo Foucault descreveu uma prisão onde um único guarda podia observar todos os prisioneiros sem que eles soubessem se estavam sendo vigiados. A incerteza criava a disciplina. Hoje, internalizamos essa torre de vigia. Cada pensamento, cada foto, cada momento de vulnerabilidade é um rascunho para um post, um conteúdo em potencial. A vigilância não é mais uma ameaça externa do Estado, é o olhar imaginado de 1000 amigos, seguidores e estranhos. O resultado? Uma ansiedade de performance que nunca descansa. O medo de ser irrelevante, de desaparecer no feed infinito se você não estiver constantemente performando, se mostrando, se validando. E ao mesmo tempo, o terror oposto, o pavor de uma exposição total, de ter um erro antigo desenterrado, de ser cancelado e digitalmente exilado. É a prisão perfeita, a cela é a visibilidade, e a solidão é o castigo. E dentro dessa cela, somos açoitados pela tirania da positividade tóxica. Abra qualquer rede social. Você será inundado por mandamentos, seja grato, vibre alto, só boas energias. Essa positividade forçada não cura, ela envenena. Ela ensina que a tristeza, a raiva, a melancolia, as texturas essenciais da experiência humana, são, na verdade, falhas de caráter. Um fracasso seu em escolher a felicidade. Então, quando a dor inevitável da vida surge, o que acontece? Ela é recebida com vergonha. A pessoa se sente culpada por não ser feliz o tempo todo. A tristeza é suprimida, escondida sob filtros sorridentes e legendas inspiradoras. Essa repressão cria um eu sombrio, um porão psicológico onde as emoções reais apodrecem, se transformando em ressentimento e autoaversão. É uma receita para a depressão que se mascara de inadequação. Agora, adicione a isso uma camada de pavor concreto. A ecoansiedade. Gerações passadas tinham medos existenciais, a bomba atômica, talvez. Mas era um medo abstrato, um botão vermelho que poderia ou não ser apertado. Para os jovens de hoje, a catástrofe não é um se, é um quando e como. Eles assistem em tempo real ao derretimento de geleiras, à queima de florestas, à contagem regressiva de espécies. Isso gera algo terrível, um luto antecipatório. Eles não apenas temem o futuro, eles já sentem a dor da perda de um mundo que as promessas do século XX lhes disseram que herdariam. Como se planeja uma carreira de 40 anos em um planeta que talvez não suporte os próximos 40 anos da mesma forma? É uma melancolia fundamental que corrói a esperança pela raiz, tornando qualquer plano de longo prazo um ato de otimismo delirante. E tudo isso culmina na fragmentação do eu. Quem é você, de verdade? Você é a sua persona profissional e séria do LinkedIn? A sua versão estética e curada do Instagram? A sua persona irônica e performática do TikTok? Ou o seu avatar em um jogo online? A identidade deixou de ser um núcleo coeso para se tornar uma colagem de marcas, um portfólio de eus a serem gerenciados. O perigo é a dissociação. Uma dúvida persistente sobre qual dessas máscaras é o rosto verdadeiro. Ou, a suspeita aterrorizante de que talvez não haja rosto algum por baixo. Apenas um vazio preenchido pelo eco das expectativas alheias. O eu se torna um produto. E como todo produto, ele corre o risco de se tornar obsoleto.
A geração da dissociação programada. Se você achou isso sombrio, respire fundo. Porque a geração Z, com toda a sua luta, ainda se lembra de um resquício do mundo analógico. Eles são a ponte. A geração Alpha e as que virão depois, elas nascem do outro lado do abismo. Elas são os nativos da imersão total. A desordem deles será a dissociação programada. Imagine uma criança criada não apenas com telas, mas por elas. Uma inteligência artificial como babá, um algoritmo como tutor. Um sistema que aprende seus padrões, antecipa seus desejos, e constrói uma bolha de gratificação instantânea e sem atrito. O tédio, a frustração, a espera, todos os pequenos atritos que constroem a resiliência, são sistematicamente eliminados. O que nasce disso é a síndrome da realidade não roteirizada. Uma mente que, ao ser exposta ao caos inerente do mundo real, um ônibus que atrasa, um amigo que é irracional, um não inesperado, simplesmente não tem as ferramentas para processar. A realidade, com sua imprevisibilidade e falta de lógica, parece um erro de programação. A resposta não é a adaptação, mas um colapso. Uma crise de ansiedade desproporcional, uma raiva perante um mundo que não segue o roteiro confortável e previsível do seu feed. E as relações humanas? Elas também mudam. Estamos testemunhando o surgimento de uma desordem de desvinculação empática. A empatia requer a capacidade de sentir a dor do outro. Mas quando a interação é mediada por uma tela, o outro se torna um avatar, um texto, um conjunto de pixels. A dor dele é abstrata. A crueldade online, o cyberbullying, a indiferença ao sofrimento, eles florescem aqui. A gamificação da vida social transforma a empatia numa escolha estratégica, não numa resposta visceral. O sofrimento alheio vira conteúdo. A indignação, uma forma de engajamento. As consequências das nossas palavras e ações são amortecidas pela distância digital, criando uma geração potencialmente incapaz de sentir o peso real do seu impacto no outro. As outras pessoas correm o risco de se tornarem NPCs, personagens não jogáveis, na sua própria jornada épica. E em um mundo percebido como um grande jogo de manipulação, o que se torna o kit de sobrevivência? A psicologia sombria. Conceitos como narcisismo, maquiavelismo, gaslighting, eles deixam de ser vistos como patologias e se transformam em habilidades. Em um manual de instruções para navegar uma realidade hostil. A vulnerabilidade é vista como um bug, não como uma força. A sinceridade, como uma tática de tolos. O novo ideal não é ser bom, é ser eficaz. É aprender a manipular os algoritmos sociais e emocionais para obter poder, status e validação. É uma corrida armamentista psicológica, onde a empatia é o primeiro refém. Finalmente, olhemos para o horizonte mais distante. O transhumanismo. A fusão do homem com a máquina. E com ele, a mais nova e talvez mais terrível das ansiedades. A ansiedade da obsolescência programada do eu. A dismorfia corporal de hoje, a obsessão com a aparência, parecerá trivial. A nova ansiedade não será sobre o seu rosto ou o seu corpo, mas sobre a sua funcionalidade. Seu cérebro de carbono, sua memória falível, sua capacidade de processamento lenta, tudo isso será visto como hardware obsoleto. A ansiedade virá da comparação com aqueles que podem pagar por upgrades, implantes neurais que oferecem memória perfeita, interfaces que permitem comunicação telepática, modificações genéticas que eliminam doenças e fraquezas. Imagine o terror psicológico de se sentir fundamentalmente ultrapassado. Não apenas menos inteligente ou menos bem-sucedido, mas pertencente a uma versão inferior da humanidade. A carne, o biológico, se tornará um símbolo de pobreza e fragilidade. Isso criará uma divisão de classes como nunca vimos, uma divisão existencial. E a mente, confrontada com sua própria obsolescência, pode se fragmentar em uma busca desesperada por aprimoramentos, perdendo no processo a própria essência do que significava ser humano. O roteiro sem fim. Então, aqui estamos. No final do nosso roteiro. Mas a verdade é que não há um final. O que descreve não é uma doença que pode ser curada com uma pílula. Não é uma falha na mente de alguns indivíduos. É o reflexo fiel do ambiente que nós, como coletivo, estamos construindo. A mente está apenas se adaptando. Ela está respondendo logicamente a um mundo que valoriza a conexão sem intimidade, a informação sem sabedoria e o progresso sem propósito. A desordem, no fim das contas, não está na psique, está no roteiro que entregamos a ela.
Estamos escrevendo uma história sobre performance digital, isolamento real e uma busca incessante por uma otimização que nos esvazia por dentro. A escuridão não é uma força externa invadindo a mente humana. É um espelho. E está nos mostrando exatamente o que nos tornamos. A pergunta que fica, a pergunta que este roteiro não ousa responder, é: ainda há tempo para escrever um final diferente?